Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Rodrigo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o Renascimento. Aqui no canal tem dois vídeos onde eu falo da transição da Idade Média para a Idade Moderna e eu comento um pouco do Renascimento, mas hoje eu vou me aprofundar só nesse tema. Então, vamos lá. O que é o Renascimento? O Renascimento foi um movimento artístico, cultural e científico surgido ali na Península Itálica no século XIII, que se espalhou pela Europa e que teve reverberações na história europeia pelo menos até o século XVI. Então, quando a gente fala em Renascimento, ele está dividido em três grandes fases, 300, 400 e 500, cada fase com uma característica específica. O Renascimento, essa ideia de Renascimento, ele é muito filha das transformações que a Europa já tinha passado a partir do ano 1100. Quais transformações foram essas? O aumento da agricultura, o revigoramento das cidades. As cidades voltam a ganhar importância por causa do aumento populacional, as pessoas migram do campo para a cidade, você tem mais alimentos circulando, essas cidades começam a negociar entre si, e algumas delas a negociar com territórios do Oriente, produtos, né? Esses produtos chegavam pelos portos, e ali nesses portos, nessas cidades portuárias, começam a chegar não apenas os produtos, as especiarias, os temperos, a porcelana, a seda, mas também ideias, textos da antiguidade clássica, invenções. Então, com isso tudo começa a chegar ali no território europeu. O grande centro do Renascimento foi também o grande centro do comércio da Europa, a Península Itálica. Vamos lembrar que não existia a Itália, como a gente conhece hoje, mas territórios de língua, cada território tinha sua própria língua, todas descendentes do latim. Essas línguas hoje, muitas delas ainda existem até hoje, apesar da Itália ter um idioma próprio, né, que foi adotado posteriormente como língua comum, mas até hoje esses idiomas existem. Então, os grandes centros comerciais da Itália vão ser os grandes centros do Renascimento. Por quê? Porque ali estão os grandes comerciantes que vão começar a financiar artistas. Esses artistas, tendo em mão textos, ideias e produtos vindos do Oriente, vão começar a trabalhar e produzir a própria arte, o próprio conjunto de pensamento ali na Península Itálica. Então esses grandes comerciantes vão financiar esses artistas. Esse financiamento era chamado de mecenato. E aí começa a aparecer esse conjunto de obras que vão reverberar, que vão ter influência na arquitetura, na pintura, na ciência, tá? Porque eram artistas e cientistas, né, que queriam entender o papel do homem na história e na religião. Então é um momento que você deixa de ver o homem apenas como um produto da vontade divina, mas um homem como produto da sua própria vontade também. Eles não ignoram a vontade divina, eles não ignoram a religião, mas a religião vai um pouco mais para o lado e o estudo do homem começa a ter mais importância. Os dois dos principais artistas do Renascimento, que a gente teve contato com as obras e a gente comenta até hoje, são o Michelangelo e o Leonardo da Vinci. Eu tenho dois livros aqui, até vou mostrar um pouco para vocês algumas obras deles. Então, esse momento aqui. Então, aqui é a principal obra do Leonardo da Vinci, que é a Gioconda, ou como a gente conhece como Mona Lisa, mas não apenas. O Leonardo da Vinci foi um grande inventor. Então tem as invenções do Leonardo da Vinci, a forma como ele começa a desenhar mapa, com perspectiva, mostrando todo um território, enfim. Isso é o principal da obra dele. Aqui tem o detalhe, né, da Mona Lisa. Então vejam que a técnica dele, a pintura vai ficando com perspectiva. Notem aqui ao fundo a cidade, a técnica do esfumato aqui, que é você esfumaçar o fundo e tal. Então esse foi o Leonardo da Vinci. Tem várias obras dele, basta dar uma olhada na internet. Outro grande artista do Renascimento foi o Michelangelo, que ele é autor dessa pintura, que faz parte de um conjunto de afrescos, que são pinturas em parede, que enfeitam, que dão sentido à Capela Sistina ali no Vaticano, tá? Ele foi também um grande escultor. A principal escultura dele é o Davi, que eu até cobri aqui, né, para vocês verem. Isso aqui era um bloco de mármore, ele vai esculpir até ficar dessa maneira. Essa obra também está lá no Vaticano.
Aqui a técnica de desenho das cidades. Notem que é essa técnica que a gente usa até hoje no Google Maps, né? Você vê a cidade em perspectiva, dá para ver as ruas, tal. Então é uma maneira bem interessante. E a principal obra dele, o principal momento dele ali na Capela Sistina, que são vários afrescos, são várias pinturas. Aqui é a Capela Sistina. Vejam, aqui o teto da Capela Sistina. A capela não é grande, né, não é enorme, mas tem esse conjunto de pinturas incrível, né? E o principal momento dele é essa pintura aqui, que talvez seja o melhor tratado para a gente entender o Renascimento, que é a criação do homem. Notem que o homem está dormindo, meio que acordando, sendo criado por Deus, que vem envolto aqui em anjos. Se você notar, é interessante que essa figura que está aqui ao lado de Deus, toda essa imagem aqui, lembra um cérebro, é como se estivesse falando que o homem foi criado pela razão, e junto com a vontade divina. Então ajuda a dimensionar o que foi esse renascimento artístico, né? A vontade divina está ali ao lado também da razão, tá bom? Só foi uma breve explicação do que é o Renascimento. Então o Renascimento é filho também de mudanças que aconteceram na Idade Média, é um movimento com um pé na Idade Média e um pé na modernidade, é o que vai fazer essa transição, e é isso, pessoal. Então, até mais, tchau!